Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmão, fazer oração e vamos ouvir a palavra de Deus. Com José. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos, Supremo Deus, Eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Aqui estamos em Tua presença, Pai, para oferecermos a Ti o nosso culto de gratidão. Agora, Senhor, ouviremos a Tua palavra pelo Teu Filho. Deus, usa Ele uma vez mais. Senhor, coloca em seu coração, Pai, aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Senhor, ajuda Ele a verbalizar, a transmitir para a Tua igreja. Senhor, prepara cada coração para ouvir a Tua palavra. Senhor da glória, estamos aqui para Te ouvir. Usa Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar. Estou aqui pela terceira vez aqui com os irmãos. Terceira vez. Glória a Deus. Eu, quando vim do Pernambuco para cá, há 32 anos atrás, congregando aqui no setor 2, morando no Bar dos Pimenta, fui congregar aqui no setor 2, na época do pastor Adenor, ali no Jardim Helena. Jardim Helena era uma igreja que ainda está lá, mas não está desapropriada. Hoje, seus irmãos observaram ali, hoje um templo novo, Jardim Helena, na nossa região dos maiores, né? E aqui eu substituí na época, não aqui, mas numa pena, o pastor Everaldo. Aí depois ele veio para cá, o pastor Everaldo veio dirigir esse Jardim Planal, e eu vim cooperar aqui um dia com ele. Então faz muito tempo, irmãos, faz muito tempo. Glória a Deus, aleluia. E nesta noite o pastor Adilson, nosso amigo, nos convidou para estar aqui com os irmãos, adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor no culto de ceia. Glória a Deus. E a minha esposa me acompanhando nessa noite, a Josi, Deus abençoe ela. Nem sempre pode estar me acompanhando, mas hoje Deus preparou essa oportunidade. Abre a sua Bíblia, leia. Hoje é um culto de ceia, é um culto alegre, né? Culto de ceia não é um culto triste, né? É um culto alegre. Santa Ceia é um culto onde nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, né? E eu aprendi, meus irmãos, que as nossas mensagens têm que ser cristocêntricas. O pastor Bezerra, saudoso, se um pregador pregasse e não falasse de Jesus, ele dizia assim, não pregou nada. Pastor Bezerra, Glória a Deus, ele era aleluia. bem zeloso. Então abra a sua Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Este capítulo 5, ele tem 14 versículos, são bastante. Pastor Adilson me deu um tempo aqui, até 8h40. Vou ver se consigo ir até 8h35, no máximo 8h40. Né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 5, os irmãos encontraram? Amém. O livro do Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação significa tirar o véu, descobrir. Isso é revelação, né? A palavra de Deus já está revelada. Ela já está revelada. O problema está na interpretação e no entendimento. Por isso que há uma confusão, né? Uns entendem de um jeito, outros entendem de outro.
mas ela é perfeita e já está revelada a nós, o que basta nós compreendermos a palavra. Então, nesta noite, eu quero a sua atenção, nesta noite, para esses versículos que nós vamos ler aqui. Capítulo 5 vai falar dos selos, o livro e os selos e os 7 selos, né? O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Capítulo 5, verso 1. Os irmãos encontraram? Amém. Isso. Continue com a sua Bíblia aberta. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Era uma cena que João, quando viu, Aleluia. ele começava a chorar. E ele dizia: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, Aleluia. a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos ele harpa e salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantava o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e debaixo da terra, e a que está no mar, e a todas as coisas que nela há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ação de graça,
honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoravam o que vive para todo sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, é difícil entender isso aqui? Lendo aqui para os irmãos, há alguma dificuldade para entender esses versículos que lemos? Sim ou não? Aleluia. Não, né? Pois é. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, muito importante. Os irmãos sabem o que é que representa esse livro? João vê um livro. É um livro. Esse livro, ele está escrito por dentro e por fora. Ele está selado. Há um selo nesse livro. E segundo, no céu, não havia ninguém que fora achado digno de olhar para o livro, de pegar o livro, desatar o livro. Veja, no céu não havia ninguém. Na terra não havia ninguém na terra. E debaixo da terra também ninguém. Então, esse livro, o que representa esse livro? Aí é meio complexo, não é? Porque Apocalipse é uma simbologia. Esse livro representa uma sentença. Imagine a humanidade toda, pastor Adilson, condenada à eternidade, à condenação eterna. Imagine todo ser humano sem poder se salvar, sem poder desfrutar da presença de Deus. Imagine todo ser humano, de Adão até hoje. Imagine. A maior tristeza, a maior decepção. Veja. Aleluia. Imagine. Toda a humanidade perdida. Todos, sem exceção. Por isso que esse livro, ele representa a forma, ou a maneira, ou a solução de um problema insolúvel. Aleluia. Um problema insolúvel. Um problema que não tinha mais jeito. Esse aqui era o problema. Porque quando o primeiro homem peca, Adão faz uma dívida impagável. Adão, ele conseguiu contaminar toda a raça humana. Quando uma criança nasce, ela já nasce com a origem do pecado, com a condenação. Então todos os seres humanos estão condenados. Mas Deus é aquele que para ele não existe problema que ele não resolva. Aleluia. Aleluia. Nós servimos a um Deus que para ele nada é impossível. Nós estudamos uma lição aí
agora há pouco, falando sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse plano da salvação, Deus projeta o plano da salvação. Jesus, ele executa o plano. Deus é o arquiteto, ele cria o plano. Jesus é o executor do plano. Aleluia. Jesus executa o plano. E o Espírito Santo? O Espírito Santo aplica o plano. Os três estão em harmonia na maior obra que vocês possam imaginar. Quando o homem faz a dívida, quando o homem peca, quando o homem traz esse desastre, humanamente falando, aqui é resolvido. Nesse capítulo 5. Por quê? Quando João, ele vê a situação e o ser diz: e vi na destra do que estava sentados sobre o trono o livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Quem? Não havia. No céu não havia. Na terra não havia. Glória E nem a debaixo da terra. Glória a Deus. Irmãos, para alguém morrer pelo pecado da humanidade, tinha que ser perfeito. Aleluia. E tinha que ser homem. Anjo não poderia morrer, pastor Adilson. Ninguém poderia morrer. Humanamente falando, não existia ninguém, homem nenhum, nascido de mulher, porque tinha que ser perfeito, tinha que ser sem pecado. Glória a Deus. Por isso que no céu os anjos não poderiam. Aleluia. Na terra, nenhum homem poderia. Glória a Deus. Debaixo dela também não. Céu não é lugar de silêncio, mas houve silêncio no céu por meia hora. E uma voz, lá em Isaías capítulo 6, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Aí a voz disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Jesus está se oferecendo lá no céu. O Filho de Deus, o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, está se oferecendo, dizendo: envia-me a mim, eu vou para a terra. Oh, glória! Se você não compreender esse grande amor de Deus, nessa noite, não é? Olha, Jesus estava no céu, no melhor lugar, sendo adorado pelos anjos, sendo glorificado no céu. Ele abre mão daquele conforto. Paulo vai dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Glória a Deus. Ele se humaniza, né? Ele se esvazia. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão. Ele deixou de lado, porque quando Jesus venceu o diabo na tentação do deserto, ele venceu como homem. Como homem ele venceu tudo. Não foi como Deus. Como Deus não, irmão. Foi como homem. Jesus venceu como homem. Ele veio como homem. Ele viveu nessa terra como homem. Por causa da minha e da tua vida.
por causa da dívida que Adão fez e que nós herdamos. Se você está aqui, é por causa de Jesus. Se nós estamos aqui, é por causa de Jesus. Se o teu nome está escrito lá no livro da vida, é por causa de Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Glória a Deus. Então, é selecionado aqui nesse texto. Quem é digno de abrir o livro? Ninguém fora digno. Ninguém foi achado digno. E João chorava, porque a situação, meus irmãos, era uma situação de se pensar. Já pensou você nascer sem direito à escolha? Você nascer já condenado? Você nascer já perdido? Já pensou você estar no mundo, mas não tem uma solução para você, não tem mais jeito para você, não tem saída mais para você? Já pensou? Não tem jeito, o que eu vou fazer? Estou perdido, não tem solução. Isso foi resolvido. Não é salvo quem não quer, porque Jesus morreu por todos nós nessa noite. E a salvação é de graça. Para Ele custou um preço alto, mas para você e para mim é de graça. Glórias ao nome de Jesus. O que Jesus passou, irmão, na cruz, o sofrimento dele por nós foi imenso. Aí o João começa a dizer, quando ele chorava e chorava. Aí, e eu chorava muito, porque ninguém for achar digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. Aí, um dos anciãos disse para João, não chore. Não chore, porque esse problema já foi solucionado. Esse problema já foi resolvido. Esse problema já foi resolvido. Irmãos, quando o diabo dizer que para você não tem jeito, quando o inimigo dizer que para você não tem solução, diga para ele que Jesus venceu na cruz do Calvário. Tudo é possível àquele que crê, inclusive entrar no céu. Oh, glória! Glória a Deus! Foi resolvido essa situação. E aí o ancião diz, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Glória a Deus. A raiz de Davi. O tempo não nos permite. Mas veja, ele usa o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque quando Jesus nasceu, ele nasce de uma linhagem, não é? Ele não veio aleatoriamente, não, ele vem de uma linhagem, conforme as Escrituras, para comprovar que ele veio para resolver o nosso problema, o pecado. E aí ele diz, que venceu? Veja, eis o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Ele venceu. Aleluia. Ele venceu. Ele venceu a cruz. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Oh, glória! Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo. Aleluia! Oh, glória! E ele, aquele que venceu, ele também vai te ajudar a vencer. Com Jesus você vai vencer também. Com Jesus você vai chegar lá. Oh, glória! Porque nós servimos a um Deus que é mais do que vencedor. E aquele que está servindo a Ele também vai vencer. Porque maior é aquele que está conosco nesta noite
glorifica aquele que venceu, para te dar nesta noite vitória, vitória sobre os demônios, vitória sobre as doenças, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo. Jesus, ele venceu e ele te dá poder nesta noite para que você também vença em nome de Jesus. Oh, glória! Glória a Deus. E eu tenho uma notícia boa para você. Jesus está aqui vivo. Jesus está vivo aqui nesta noite no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Veja, irmãos. E olhando, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre o ancião, um cordeiro. Porque Jesus, irmãos, era um cordeiro. Manso. Sem defeito. Puro. Sem pecado. Como havendo sido morto. Os irmãos sabem que sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário que alguém derramasse o sangue. Aleluia. E teria que ter essas características. Tinha que ser puro, sem pecado, sem defeito. E tinha que ser humano. Tinha que ser humano. E aí Jesus, como cordeiro, havia sido morto. A morte de Jesus, ela é tão importante. O derramamento de sangue era tão importante, porque com aquele sangue derramado, as nossas vidas, a remissão, Aleluia. ela foi definitivamente um único sacrifício. Lembra de Moisés, de Arão? Todo ano matava animal, fazia-se sacrifício anual, e se alguém pecasse, era feito algum sacrifício. Vocês lembram? Pois o sacrifício de Jesus foi definitivo. Foi definitivo. Aleluia. O seu sangue derramado na cruz foi suficiente para perdoar, para remir toda a humanidade. O pior pecador que vocês possam imaginar, a pior pessoa na face da terra, o sangue de Jesus tem poder para purificar a sua vida e transformá-la de uma velha criatura a uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Oh, glória! Este sangue de Jesus, Aleluia. o sangue dele, meus irmãos, Jesus derramou a sua última gota de sangue. Isso é tão verdade que quando os soldados pegaram uma lança que o traspassou o lado de Jesus, o que é que saiu? Sangue e água. Todo o sangue de Jesus foi vertido na cruz. Todo o sangue. O cordeiro agora está morto. O cordeiro agora pagou a dívida. E aí ele diz na cruz: está consumado, está pago, está resolvido. Aleluia. Está resolvido. E aí, meus irmãos, para concluirmos nessa noite,
pegam o corpo de Jesus, levam à sepultura, mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Ao terceiro dia ele ressuscita e ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Aquilo que ele abriu mão, ele depois toma de novo, porque é dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele é o que dá a última palavra. Ele é o que salva o pecador. Ele é o que muda a sentença daqueles que estão indo aos matadores. Só ele pode dizer à morte: morte, você não vai agir na vida dele e na vida dela. A morte obedece a ele, tudo obedece a ele, ao seu mandar. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, quando João começa a ver isso, aquele que está sentado à destra, está lá no trono, lá em cima, os anciões, ele se prostra diante do Cordeiro, eles o adoram, eles o glorificam, ele bendiz. E aí, meus irmãos, eles cantam um novo cântico. E qual é o novo cântico que eles cantam? Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Com o teu sangue, com o quê? Compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nações. Nós somos comprados. Você é comprada pelo precioso sangue de Jesus. O apóstolo Pedro diz que não foi por ouro e nem prata que fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia! É propriedade de Jesus, ele comprou. E nós, por sermos dele, daqui um instante, nós não sabemos, mas ele vai buscar aquilo que é dele. Ele vai vir nos buscar para levar, para morarmos com ele para sempre. Meus irmãos, lá no céu há uma glorificação ao nome de Jesus. E aqui na terra também. É por isso que quando nós estamos reunidos nesta noite, é para adorarmos, é para glorificarmos, é para bendizermos o nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Ele é digno, Ele merece. Ele pagou a nossa dívida. Ele resolveu o meu e o teu problema. Então nesta noite adore a Ele, glorifique, bendiga, porque Ele é digno, Ele é digno, é Ele. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. Se não fosse Ele, nós não tínhamos a alegria da salvação. Se não fosse Ele, nós não tínhamos a esperança de ir morar no céu com Ele. Foi Ele, irmãos. Foi Ele que pagou esse preço tão alto. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Eita, glória, aleluia. Foi Ele que pagou esse preço. É por isso que João está trazendo esta revelação. Digno és, ó Cordeiro, de tomar o livro. Aleluia. Foi Ele, irmãos. Vocês sabem que
nós somos salvos por aquilo que Ele fez. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Aleluia. Não. Mas aí, pastor, o crente não é salvo pelas obras, então ele pode fazer o que ele quer, já que as obras não salva? Não. Ele, como salvo, ele vai dar um bom testemunho. Aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Eu sou salvo, eu tenho que andar como salvo. Você é luz e sal do mundo. Alguém vai olhar para você e vai glorificar a Deus pelo seu jeito, pela sua maneira de andar, pela sua vida com Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Abençoando o pastor Adilson, a sua família nesse lugar, essa igreja, irmãos. Eu ficaria com vocês aqui até meia-noite, tá? Mas eu ficaria sozinho. Deus abençoe vocês. Muito bom. Pastor, obrigado, viu? Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Cícero, né? Pastor, por nesta noite ter nos concedido participar de mais um culto de Santa Ceia. Aleluia. Aleluia. Irmãos, amanhã os nossos cultos, normalmente, já disse para os irmãos, escola dominical pela manhã. Estaremos aqui na nossa escola dominical. E à tarde, os nossos ensaios de irmãs e varões. Amanhã à tarde. Irmãos, nem espere mandar no grupo de varões, irmãos. Vai ter ensaio, viu? Então, os irmãos, venham para o ensaio amanhã às 17 horas. E os adolescentes também, nós iremos ensaiar amanhã depois da nossa escola dominical. Amém? Estava conversando com o pastor Cícero aqui e nosso irmão José Mário ali. E o mundo é pequeno, né, irmão? O irmão José é da mesma cidade do pastor Cícero. Conhece até os irmãos do pastor Cícero. Olha, o mundo é pequeno, né? Mas graças a Deus, né? Os irmãos se encontrarem aqui, são tudo lá de escada, lá em Pernambuco. Graças a Deus, né? Mas vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus nesta noite, agradecer a Deus por esta ceia tão gloriosa nesta noite, que o Senhor nos proporcionou, por essa tão boa palavra, né? Por esses louvores nesta noite que Deus falou ao nosso coração. Né? Vamos agradecer ao Senhor nesta noite por tudo o que Ele tem feito na nossa vida. Pastor Cícero, é com o senhor ora e pode enfrentar a bênção apostólica. Meus irmãos, foi muito bom estar com vocês ceando. Que Deus continue abençoando essa igreja, continue assim avivada, alegre. Tristeza, irmão, só você sabe aonde, né? Nós somos felizes, tá bom? Conhecendo aqui o companheiro aqui, andou com meu cunhado, meu irmão também lá na cidade. Ainda bem, né? Como é pequeno, irmãos. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti pela Tua presença, pela vida dessa igreja aqui no Planalto, Senhor. Pela vida do pastor Edilson, a sua esposa, a sua família, Senhor. Dos obreiros, Pai amado, das irmãs, dos varões, Senhor. Esta obra, Pai, continua abençoando de uma maneira gloriosa. Senhor, nos leva em paz, nos guarda, nos livra, nos dá um sono reparador. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém.